Não, a pergunta polêmica que eu ia te fazer é o seguinte, ó, eu vi esses dias algo que aconteceu na internet, que um menino falou assim, ó, é muito mais fácil fulano, por exemplo, uma pessoa se converter depois que ela já viveu o mundo, que ela já provou um monte de coisa, que saiu, ficou com um, ficou com outro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque assim, eu vou falar do meu lado, antes de você falar, eu vou falar o meu, o que eu acho, né, o que vivi desse mundo. Claro que na verdade, quem nos busca é o Senhor. Então, é só Deus para nos transformar mesmo. Eu não acredito muito em privilégio desse ou privilégio daquele, ou mais fácil para ele, mais fácil para aquele, porque quem decide não somos nós. Quem decide é Deus, né? Quando eu olho para minha vida, eu falo, é só o Senhor para ter me tirado do buraco onde eu me meti. Mas nós que vivemos nesse mundo, a gente tem muitas memórias. E as memórias de prazeres momentâneos, que é aquela bandeja que o inimigo nos traz, em que nós possamos perceber. E essas memórias, elas estão enclausuradas em nós. Então, por exemplo, a gente acabou de passar o carnaval. Eu olho pro carnaval, eu sei a sensação de entrar no camarote, eu sei, eu lembro exatamente como era. Então, aquela pessoa, hoje, claro, depois, e tudo é obra do Senhor, eu não acho que é tão fácil assim, como se as pessoas falam, é muito mais fácil. Porque você tem lembranças daquilo e aquilo foi bom. Hoje nós temos o entendimento, a gente luta contra a carne. Mas qual a sua opinião? Você que não viveu isso, você acha que é mais fácil, mais difícil? O que você pensa sobre isso? A minha opinião, tá? A sua opinião? Eu acho que é mais difícil mesmo. A pessoa que não passou, a pessoa que é decente, entre aspas. A gente brinca, né? Eu tenho vários amigos que são pessoas extremamente decentes, honestas, pessoas com caráter ilibado, pessoas, assim, honestíssimas, sabe? Pessoa que trabalha bem, que não enche o saco com de valores ninguém. morais. Valores morais, graça comum. E essa pessoa não tem Jesus. Aí a gente fala assim, né? Só faltava ser crente. Na verdade, falta tudo pra essa pessoa. E eu falo que é mais difícil porque, pra uma pessoa como essa, reconhecer a própria miséria, reconhecer a podridão de pecado que ainda... mas eu não peco. Nosso eu pago ego. meu imposto, eu sou honesto no meu trabalho, eu não falo mal de ninguém. Ainda assim, os seus bons frutos têm motivações erradas, porque o Espírito Santo não está em você, entendeu? Então, a gente levar essa pessoa para reconhecer o próprio pecado e alguém que não tem nenhum desse tipo de problema, ela entender que ela precisa de Jesus é um desafio muito maior. Mas toda essa, tanto no caso de alguém que já viveu o mundo, o caso de essa pessoa, é sempre obra do Espírito Santo. A gente só consegue se convencer do pecado através do Espírito Santo. Então, como eu falei, a minha opinião é essa, que fica mais, é mais evidente essa dificuldade de reconhecer, mas a obra do Espírito Santo... Quem tá na igreja é mais difícil reconhecer. Quem tá na igreja e quem é decente, entendeu? Eu nunca tinha pensado por esse lado que você falou agora. Perceber essa necessidade de salvação eu nunca fiz nada, a pessoa pensa, eu sou bom, nunca fiz nada, eu ando na direção de Deus. É verdade, nunca tinha pensado por esse lado, amor. Não tá ouvindo ministração. Não, eu me baseei pela minha própria vida. Pregou isso semana passada. É verdade, eu sempre falo isso, eu sempre falo justamente isso, porque é muito mais fácil uma pessoa que está em meio à sua miséria, que ele se depara com você, o causador do mal, e depois você fala assim, agora eu não consigo consertar isso, somente Cristo para conseguir o mal que eu causei. E lógico, para aquele depravado ele vai conseguir, mas para aquele que tem uma vida onde ele não adultera, onde ele é homem de uma só mulher, ele naturalmente ele fala assim, eu posso chegar até Deus mediante aquilo que eu faço. Ele se vale da lei, se vale das suas obras. Então, o filho mais velho. É o filho mais velho. Parábola do filho pródigo, né? O filho mais novo, ele conheceu o mundo, ele conheceu os prazeres, ele volta já, assim, ensaiando o que ele vai falar pro pai, aquela humilhação, aquela necessidade. Eu entendi que eu pertenço a esse lugar. Agora o filho mais velho estava tão doente quanto, tão distante quanto o filho mais novo do pai, mas para ele se valendo da lei, estando ali o tempo todo junto com ele, eu mereço isso aqui. Eu não preciso de salvação, eu não preciso ser salvo de nada. Eu tô aqui, entendeu? Então é muito, muito precioso essa analogia com os filhos. Eu, na verdade, eu achava ao contrário, assim, agora. Acabei de falar que eu achava o contrário, mas sabe por quê, gente? Ouvindo a sua perspectiva, realmente eu vejo que é mais difícil. Mas o que foi mais difícil pra mim, quando eu olho e eu sei, assim, o que eu passei é o ego. E eu passo até hoje a quebrar meu ego, meu orgulho, porque naquela época eu fui muito ovacionada, né? Eu fui muito aplaudida, muito elogiada. E aí depois você tem que ser menos de mim e mais de ti, Senhor. E isso, pra quem tem o ego muito elevado e pra quem viveu isso, gente,
é muito Muito difícil desafiador. de quebrar, é muito desafiador. Toda hora nós precisamos reconhecer que o Senhor é soberano, muito mais que nós temos que nos diminuir. E isso, pra mim, eu vou colocar pra mim, então, ia falar pro ser humano, mas pra cada um é diferente. Olha, difícil é nós quebrarmos nosso ego, nosso orgulho. É o nosso maior inimigo, né? É o nosso pecado e somos nós mesmos. Por isso que Paulo fala, né? De libertar-se de mim mesmo, porque não o nosso inimigo não é o diabo, né? O diabo tá só instigando Quem nós somos. Quem nós somos de verdade.